Temos já ouvido alguns testemunhos de irmãos na academia, em outros lugares, colocam lá no Spotify. E amanhã, a partir de amanhã à noite, esta mensagem já estará no nosso Spotify. Se você ainda não segue lá, ainda não ouviu, tanto as mensagens como as aulas de escola bíblica, estão todas lá. Igreja Batista Âncora, no Spotify e no YouTube também. No YouTube é em áudio, ainda não temos a gravação de imagens, por enquanto. Você pode acompanhar também. 1 Pedro, capítulo de número 1, do verso 17 ao verso 25, é a terceira mensagem da nossa série, Para Isso Fomos Chamados, toda ela baseada na primeira carta de Pedro. E hoje vamos falar sobre reverência e amor. Nós já vimos que fomos chamados para a salvação, primeira mensagem. Semana passada fomos chamados para a santidade. O Joabson nos trouxe a mensagem e ainda recitou o peregrino aqui. Pensa no negócio. A parte que fala sobre a feira das vaidades. Foi a introdução da mensagem dele. E hoje vamos falar que esse chamado de Deus para as nossas vidas envolve nossa reverência a Ele, e o reflexo dessa reverência é o amor a Ele e às pessoas que estão à nossa volta. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 17 ao verso 25, diz assim: E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus, tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. O povo está disperso não só pelos desafios do primeiro século, naquilo que Pedro aqui chama de Babilônia, como também era conhecido Roma no primeiro século. Está disperso não só por esta opressão, por esta perseguição, mas estão dispersos também, e a ideia de Pedro mostrar porque, mesmo talvez sendo pegado eles de surpresa, Deus não. Não estão dispersos só por causa da maldade do coração daqueles que imperavam naquele tempo, mas estavam dispersos e viviam ali nessa peregrinação por causa também de um propósito de Deus que, por meio dessa dispersão, outros, pelo testemunho deles, fossem alcançados. Isso é muito válido para nós. Lembrarmos que Pedro está falando para este povo e aconselhando este povo, em especial, para se manterem na fé que foram chamados em meio ao caos do sofrimento, da dispersão. Ele está dizendo, vocês foram chamados para viverem esta fé, apesar do contexto que vocês se encontram. Vocês foram chamados para viverem esta fé e manifestarem essa fé em santidade por causa da multiforme graça, 1 Pedro 4,10, que Deus
colocou e manifesta na vida de vocês. Essa palavra de 1 Pedro 4:10, multiforme, só aparece mais uma vez na Bíblia inteira. Aparece na carta de Tiago. Sabe quando? Quando Tiago, no capítulo 1, verso 3 e 4, diz: irmãos, tenham por motivo de muita alegria, não é pouca alegria não, é muita, o passardes por muitas provações. A palavra muitas, poikilos, aparece em 1 Pedro 4:10, multiforme. Sabe qual é o significado dessa palavra? Multicolor, variadas cores. Quem traduz muito bem o que significa essa palavra é Estênio Márcios, na canção O Tapeceiro. Porque lá ele diz o seguinte, que o tapeceiro, ele, no seu tear, ele fabrica um tapete de várias cores, de várias intensidades. E essa é uma obra perfeita. A ideia lá de Tiago, assim como de Pedro, é mostrar que as provações são muitas, multicoloridas, mas a graça de Deus também é multicolorida. Para nos lembrar, como ele vai enfatizar aqui nos versículos que lemos, que a multicoloração da graça nos sustenta nas multicolorações das dores, das aflições. Ou como eu gosto de dizer, para cada tom de aflição, há um tom da graça de Deus que se encaixa perfeitamente para nos sustentar. Se tem provação rosa bebê ou rosa choque, tem tom de graça rosa bebê e rosa choque também, para nos sustentar. Porque tem provações que são intensas, mas na mesma intensidade, a graça de Deus nos sustenta. Pedro está lembrando desse povo, então, amados irmãos, que nessa peregrinação deles, nessa dispersão deles, eles enfrentarão interna e externamente variadas provações. Mas nas variadas provações internas e externas, a graça de Deus os sustentará. As nossas provações não são só externas. Eles eram provados e também tentados internamente em como lidar com as provações externas. E esse também é o nosso desafio. E por isso que, em primeiro lugar, no verso 17 ao 21, nós aprendemos que para vivermos essa reverência e esse amor, nós precisamos viver em temor diante de Deus. Olha o verso 17 mais uma vez. E se invocais por Pai aqueles que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Em outras palavras, Pedro está dizendo, agora é a hora de vocês evidenciarem o temor que vocês têm a Deus. Este é um bom momento para vocês manifestarem e evidenciarem e refletirem a submissão e a dependência que vocês têm de Deus. E não é diferente da nossa vida também não, amados irmãos. Nós expressamos e manifestamos a nossa reverência ao cuidado de Deus e a quem Deus é em meio aos tempos difíceis. Os tempos difíceis são pedagógicos para revelar aquilo que está no nosso coração, para revelar as intenções do nosso coração, as motivações do nosso coração, para revelar quem é realmente o Deus do nosso coração, a quem realmente nós estamos prostrados, a quem realmente nós amamos de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. Os tempos difíceis revelam a fragilidade, a humanidade nossa, revela a nossa pequenez, revela quem nós somos e revela também a nossa necessidade de Deus. Nos tempos antigos, quando foi implementada e surgiu com os missionários suecos a Assembleia de Deus no Brasil, para ser mais preciso, em 1911. Temos a Lohane aqui, que é assembleiana. E um dos missionários, Gunnar Wink, ele foi substituir o pai dele na escola bíblica dominical. E ao substituir e ser empossado lá como, lá na Assembleia chama de superintendente da escola bíblica dominical, né? Ele pegou o uso da palavra e disse o seguinte, irmãos, não tenho dúvida de que a partir de hoje, a minha necessidade de Deus aumentará ainda mais. Grandes desafios, grandes responsabilidades, maior reconhecimento de que precisa de Deus. Os tempos são difíceis, precisamos reconhecer maior necessidade de Deus. Olha o que o texto diz, ele é pai, mas também é juiz justo. Olha o que o texto diz, a vida cristã nessa jornada deve ser
caminhada peregrinada com temor, devemos andar com cuidado e com total submissão a Deus. Isso faz com que a nossa motivação seja corrigida. A peregrinação, a nossa jornada em temor a Deus, corrige as motivações do nosso coração. Os versos 18 e 19 diz que fomos resgatados, não com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com o sangue de Cristo. É por isso que caminhamos, um passo a mais, um passo a mais. Charles Spurgeon, quando subia na escadaria do templo, o púlpito era no alto, então ele tinha que subir uma escada para chegar lá em cima onde ele pregava e via as pessoas, e ao subir, diz em uma de suas biografias que em cada degrau que ele subia, ele dizia: depende do Espírito Santo, depende do Espírito Santo. Dependo do Espírito Santo, e ia subindo, até chegar lá em cima, dizendo para si mesmo: dependo do Espírito Santo. Reverência pelo caráter de Deus, temor na peregrinação e uma motivação corrigida pelo fato de que um sacrifício perfeito que peregrinou entre nós já foi consumado. Quando fala sobre Cristo como Cordeiro perfeito nos versículos que lemos, pré-existente e revelado nos últimos tempos por amor de nós. A nossa motivação e a nossa força não depende apenas do nosso esforço, mas depende unicamente do fato de que Cristo, Cordeiro perfeito, entregou-se por nós para que a nossa peregrinação não fosse uma peregrinação leviana, mas reconhecêssemos o preço do resgate, que inclusive foi altíssimo, e andássemos em temor nessa jornada. Para pensar, amados irmãos, nós somos ou estamos na continuidade dessa dispersão. Nós, assim como este povo, temos conflitos e provações internas e externas. Nós, à semelhança deste povo, precisamos ter as motivações do nosso coração corrigidas nesta jornada que nós estamos. Nós, semelhante a este povo, precisamos ser lembrados, e não de vez em quando, mas todos os dias, que foi pago um alto preço e que existiu e existe um sacrifício perfeito. Cristo é o Cordeiro perfeito que foi entregue por nós e que, por causa disso, somos capacitados para trilharmos o caminho desta peregrinação. Não é por nós mesmos. É por isso que a palavra de Pedro a esses irmãos, como vamos ver no decorrer da carta, também é uma palavra de exortação, também é uma palavra de encorajamento, também é uma palavra como quem ajusta corações enquanto estão no meio de um processo. Nós também somos assim. O nosso coração está sendo ajustado enquanto nós caminhamos. Nós estamos sendo encorajados enquanto caminhamos. Nós estamos sendo fortalecidos enquanto caminhamos. Tem uma música do Marcos Almeida, uma das minhas preferidas, que diz que esperar é caminhar. Esperar é caminhar. Mas não significa sobre ter iniciativa de tentar fazer do meu jeito, mas é ir rompendo e dando passos. Às vezes nós, até por uma questão cultural deste tempo, estamos sempre nos sentindo atrasados. Queremos sempre atalhos para chegarmos mais rápido e pouco desfrutamos da jornada. Pouco desfrutamos da caminhada e de quem está conosco na caminhada. E aqui o que Pedro está mostrando é que olhar para Cristo nos ajuda nessa peregrinação e nos reverenciarmos e nos metermos a Deus pelo sacrifício de Cristo, nos ajuda a apreciarmos melhor a caminhada, a jornada. E em especial, amados irmãos, termos os nossos corações corrigidos enquanto caminhamos. Pode ser que nós nos agoniemos por vermos a distância, ou nem sabermos a distância ao certo, de toda a caminhada, mas a própria caminhada nos ensina a celebrar e a agradecer a Deus pelos passos que nos tiram de onde já estivemos um dia. Não é sobre
quando chegaremos. É sobre de onde nós já saímos. Não é sobre quanto tempo vai levar para chegar lá. É sobre já estou a tantas jardas, tantas léguas, tantos metros de onde Deus me tirou. O Salmo 40, o salmista disse: esperei com paciência, em algumas versões com confiança no Senhor, e ele ouviu o meu clamor quando clamei ou gritei por socorro. Ele colocou nos meus lábios um cântico novo, mas ele também me tirou de um lamaçal e me firmou os passos na rocha. Me tirou de um lugar. Davi, em um de seus salmos, ele disse: amo o Senhor, porque ele me tirou de onde eu estava e me trouxe para um lugar espaçoso, confortável. Deus está usando a vida de Pedro para confortar os irmãos e sabe dizer para eles: aproveitem a jornada. Eu sei que você faz isso, não sei se você faz isso, mas uma das coisas boas de viajar não é o sair daqui do ponto A e chegar no ponto B. É o que desfrutamos entre o ponto A e o ponto B. Aquilo que contemplamos, pessoas que conhecemos, dependendo da distância, lugares que paramos, curiosidades que aprendemos. É a jornada, é a caminhada, pessoas que conhecemos. Quando a gente para conversar com pessoas que a gente já conhece há muito tempo, o Rafael é um desses, a gente estava ali conversando e a gente começa a falar de datas, começa a falar de idade, começa a falar disso, daquilo, e logo bate aquela bad, né? E a gente fica naquela, poxa, já fazem 10 anos isso. 10 anos que eu estou no Distrito Federal. Já fazem tanto tempo que eu fui pastor dele lá em Samambaia. Já faz tanto tempo que isso aconteceu e a gente começa a avaliar essa jornada inteira e estão diante dos nossos olhos muitas das coisas que Deus nos permitiu ver e muitas das pessoas que Deus nos permitiu conhecer enquanto nós caminhamos. Não despreze a sua jornada. Não despreze a sua caminhada. Não é sobre o ritmo que você caminha. É sobre o chão que você pisa e sobre quem te guia. Sobre a velocidade que você caminha. Não é sobre quem chega mais rápido do outro lado. É sobre a certeza de que chegaremos do outro lado. Não é sobre a velocidade, não é sobre estar acordado enquanto uns dormem. Não é sobre fazer isso enquanto outros fazem aquilo. É sobre curtir a viagem. Quando Jesus chamou os seus discípulos, havia um senso de urgência pela cultura judaica, de estabelecimento sociopolítico de um governo, dentre outras coisas. E a primeira coisa que Jesus faz é: vamos sentar aqui nessa relva, ficar aqui nesse monte aqui, e vamos conversar. E eles conversam. Capítulos 5 a 7 de Mateus, Sermão da Montanha, eles sentados, conversando, ouvindo Jesus. E quando Marcos capítulo 3, versos 13 e 14, diz que Jesus chamou para si, antes de dar uma tarefa para eles, o texto diz o seguinte: e Jesus, chamando para si os que ele quis, subiu ao monte para estar com eles. Quanto tempo? Nós não sabemos. Mas Jesus esteve com os seus discípulos em um monte por um tempo. Volta e meia, Jesus entrava num barco de um, saía para pescar com outros, ia à casa de um, jantava na casa do outro. Jesus queria que os discípulos desfrutassem da sua presença enquanto eles caminhavam por mais de 3 anos. Jesus ensinou isso. Estar é mais importante do que fazer. E nessa jornada, Pedro está dizendo a esses irmãos: olha, tudo que Deus fez por vocês está completo já. Cristo é o sacrifício perfeito. Desfrutem. Desfrutem da caminhada. Alegrem-se nessa jornada. Não sejam levianos com aquilo que ele já fez por vocês. Desfrutem, caminhem, prossigam, perseverem. Em segundo e último lugar, além de reverência, de temor diante de Deus, esse temor deve desembocar em amor com intensidade. É que os versículos de 22 a 25 nos mostram. O 22 em destaque fala: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos intensamente, em algumas versões, ardentemente uns aos outros,
com um coração puro. E é interessante porque o texto fala que é a verdade que purifica o coração. E que amar de maneira não fingida e amar de uma maneira pura é o amor que é consequência da purificação deste coração pela verdade. E a verdade é o evangelho que foi anunciado por meio da pregação a estas pessoas. Meus irmãos, eu já disse isso aqui e repito, o amor é a marca dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus amam sem moderação. Os discípulos de Jesus são constrangidos e constrangem outros com o seu amor. Porque o amor de Jesus, ele é contracultural. E os discípulos de Jesus são reconhecidos como discípulos de Jesus porque amam como Jesus. João 13:35, o próprio Jesus disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Mas o texto, no capítulo 13 mesmo, no verso 1, começa dizendo: e tendo amado aos seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Amou de verdade. Amou de maneira completa. Amou de maneira sincera. É isso que nos move, irmãos. Nós não fazemos o que fazemos porque queremos alguma coisa. Fazemos o que fazemos porque já temos tudo o que precisamos. Não fazemos o que fazemos porque temos falta. Fazemos o que fazemos porque transborda em nós tudo o que nós precisamos. No nosso último pequeno grupo, nós refletimos sobre hospitalidade e que hospitalidade é prestar atenção no outro. E nós refletimos em Atos capítulo 28, versos 1 e 2. Paulo chega numa ilha chamada Malta e está no navio que veio a pique, foi destroçado por causa de uma tempestade e desde a jornada de navegação estão sob ameaças e com muita desconfiança porque são prisioneiros. E os guardas estão tensos. Paulo teve até que dar uma acalmada neles. Mas quando eles chegam do outro lado, os versos 1 e 2 do capítulo 28 de Atos diz o seguinte: os moradores de Malta fizeram uma fogueira e acolheram os prisioneiros. Nunca tinham visto eles. Não sabemos, entre aspas, a procedência dos moradores de Malta, a fé que eles professavam, como que eles viviam, mas sabemos o seguinte: hospitalidade. Hospitalidade. Quanto trabalho é fazer uma fogueira? Você já fez uma fogueira? E fazer uma fogueira debaixo de chuva, no frio, porque o texto fala que tinha chuva e frio. Imagina a dificuldade. E para pessoas malquistas ainda, e aquelas pessoas fizeram. Fazer fogueira dá trabalho, machuca as mãos, nos queima. E para pessoas ainda não muito desejadas, amem uns aos outros, mas amem de maneira não fingida. Isso revela a obediência à verdade, isso revela o amor fraternal, isso manifesta o nosso novo nascimento e isso contrasta com a nossa própria natureza. No verso 24 e 25 é destacado que tudo que é humano é como erva, ou seja, passageiro. Mas a palavra permanece eternamente. Essa palavra que purifica o nosso coração. Essa palavra que é a verdade e faz com que nós sejamos limpos pela palavra e manifestem amor não fingido. Sabe o que está acontecendo? A nossa jornada. A jornada da dispersão desses irmãos. Assim como a nossa jornada aqui também. É como se Pedro estivesse dizendo: esta é a escola do amor de vocês. A peregrinação é a escola do amor de vocês. Sabe por quê? Peregrinar não é correr. Peregrinar é caminhar. Quando a gente caminha, isso significa que damos mais curtos e caminhamos mais devagar. Quanto mais devagar é o nosso passo, mais atento nós estamos a quem está do nosso lado e aquilo que está do nosso lado. Quantas vezes você já não passou em lugares de carro? Muitas vezes. E de repente você passa lá a pé e você fala: não sabia que tinha isso aqui. Nunca tinha visto. Faz quanto tempo? Aquilo está lá há 5 anos. Aquela loja, aquilo lá está lá há 5 anos. Aquela praça está lá há 5 anos. Mas a gente sempre passou rápido. A peregrinação aqui é como se Pedro estivesse dizendo: Roma pode ter causado, mas isso não pode ser desperdiçado por vocês. Isso não pode ser desperdiçado. Essa é uma oportunidade para vocês praticarem aquilo que a palavra está purificando em vocês. Peregrinar é ver pessoas que tropeçam. Peregrinar é ver pessoas que se cansam. Peregrinar é ver pessoas mais impacientes com as outras.
é ver pessoas mais letárgicas que as outras. Na peregrinação você vê pessoas caminhando de maneira diferente, com idades diferentes, com histórias diferentes. Caminhar é oportunidade para conversar com outras pessoas, para conhecer outras pessoas. Contrasta, porque o amor é a marca dos que nasceram de novo. Ama com intensidade e com pureza e nutre esse amor pela palavra de Deus. Uma das coisas que nos faz igreja é porque nessa caminhada, à medida que a gente vai se encontrando, a gente se encontra aqui num pequeno grupo, a gente se encontra ali num piquenique, a gente se encontra ali num almoço, a gente se encontra ali no café, a gente se encontra aqui, a gente se encontra na Sesconeto, na pizzaria, a gente se encontra na hamburgueria, a gente vai se encontrando, e a gente vai se conhecendo, e a gente vai ficando mais íntimo, e a gente vai também descobrindo que aquela pessoa não é muito fácil, e a gente vai amando ela a si mesmo, e a gente vai também revelando que somos tão difíceis quanto ela, ou pior. É o amor que nos une, não é a perfeição que nos une. É o amor que nos une também. É o amor que nos trata. É o amor que nos aperfeiçoa. É o amor que nos faz olhar para o outro e perceber: ele está no mesmo caminho que eu. Ele está na mesma peregrinação que eu. Ele não tem que ser como eu. Ele não tem que caminhar no mesmo compasso que eu. Ele não tem que estar na mesma velocidade que eu. Ele não tem que ter a mesma respiração que eu tenho enquanto eu caminho. A gente se alegra porque estamos no mesmo caminho, guiados pelo mesmo Senhor, para chegar no mesmo destino. É a palavra que nos purifica de tudo isso, irmãos. Para olhar para as pessoas que estão do nosso lado, ou que estão na nossa frente, ou que estão à nossa retaguarda e nos alegrarmos, porque estamos todos no mesmo caminho. Pedro está ensinando que a fé se vive com reverência a Deus, mas a fé também se vive com amor sincero. Pedro está ensinando que fomos resgatados por um alto preço. E é por causa disso que cada um de nós devemos viver em santidade, como falamos do verso 3 ao 16, mas a gente ajuda. Nós não estamos nessa feira sozinhos. A gente ajuda as pessoas. A gente olha para o mesmo produto na feira e reconhecemos: esse produto é bonito mesmo, chama atenção. Mas vamos seguir porque tem coisa melhor. Deus preparou coisa melhor. A gente vai ajudando. A gente olha para as pessoas que experimentam das coisas dessas bancas aí da feira, na vida, e a gente ajuda essas pessoas. Irmãos queridos, para isso fomos chamados. Não fomos chamados para chegar primeiro. Fomos chamados para caminharmos juntos. Nós não fomos chamados para subir a um pódio. Nós fomos chamados para sentar numa mesa. Nós não fomos chamados para conquistarmos uma montanha ou qualquer outra coisa. Nós fomos chamados porque pela cruz e na cruz, Cristo nos resgatou para si mesmo, para que nós fôssemos não só alvos da sua graça, como falamos na ceia dias atrás, mas também instrumentos da sua graça. Olha ao seu redor, você não está sozinho nessa jornada. Olha ao seu redor, você não tem que caminhar sozinho nessa jornada. Olha ao seu redor, tem pessoas para você ajudar nessa jornada. Olha ao seu redor, tem pessoas que podem te ajudar nessa jornada. Pedro, para encerrar, está mostrando para essas pessoas o seguinte: todos esses aí só estão nesse caminho e só estão nessa peregrinação porque foram resgatados pelo mesmo Cordeiro perfeito. E é isso que nos encoraja a prosseguirmos. É que o Cordeiro que nos resgatou é também o Cordeiro que nos guia. O Cordeiro que nos guia é também o Cordeiro que nos sustenta. E o Cordeiro que nos sustenta é também o Cordeiro que nos instrumentaliza. E o Cordeiro que nos instrumentaliza é também o Cordeiro que nos consola, que nos conforta, que nos ajuda a ajudarmos outras pessoas. Nessa peregrinação, nós não estamos numa competição entre nós. Nessa peregrinação, nós estamos com alegria e sinceridade sendo aperfeiçoados pelo mesmo Cordeiro. Não é uma corrida para saber quem chega primeiro. É uma jornada para que nós
sejamos mais parecidos com Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Nós vamos orar. Eu queria que você pensasse nisso. Não tem outro lugar melhor. Não tem outro caminho. Não é tudo em todos. Ele nos ama. Ele nos sustenta. Ele nos guia. Ele nos purifica pela verdade. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos. Nós te bendizemos. Porque o Senhor nos resgatou. E nos colocou juntos no mesmo caminho. Pessoas tão distintas, de histórias diferentes, de costumes e gostos totalmente diferentes. Mas o Senhor nos fez família, família do Senhor. E tem nos conduzido nesse caminho. Ó Deus, levanta os nossos olhos. Não nos deixa olhar só para baixo. Ajuda-nos erguendo os nossos olhos a olharmos ao nosso redor e para frente. Ajuda-nos a percebermos quem está à nossa e tementes ao Senhor, amarmos com sinceridade, com intensidade, com ardor, com fervor. Ajuda-nos nessa peregrinação a não nos desviarmos. Ajuda-nos nessa peregrinação a confiarmos na obra perfeita do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, o nosso exclusivo Senhor e Salvador. A termos os nossos olhos fitos em Ti, enquanto ajudamos e somos ajudados nessa jornada. Ajuda-nos, Senhor, a percebermos esta beleza, a beleza de caminharmos juntos, a beleza de sermos um em Ti, a beleza dessa diversidade, dessa multicoloração, e a desfrutarmos e a aproveitarmos esta peregrinação, cujo destino é também o nosso ponto de partida, Jesus Cristo. O Senhor é o ponto de partida, o Senhor é o trajeto e o Senhor também é a chegada. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.